local que nós estamos nos divertindo aqui, irmãos, nada mais, nada menos do que antigo Sodoma e Gomorra. Nós estamos sentindo fedor, essa é a palavra, de enxofre, cheiro de enxofre, fede muito aqui, porque toda essa região aqui veio o juízo de Deus sobre duas cidades que aceitaram dois pecados seríssimos, entre eles o homossexualismo. E aqui houve o juízo de Deus sobre uma cidade que se levantou contra o princípio da palavra. Deus criou o homem para ser homem, Deus criou a mulher para ser mulher. E também sobre a história de a mulher de Ló, que olhou para trás, porque quando Deus mandou um juízo, antes disso ele mandou um anjo nesse local para tirar toda a família de Ló. E a esposa de Ló, a Bíblia diz que olhou para trás e ela se transformou em uma estátua de sal. Aqueles que são chamados para amar a Deus, nós não podemos trocar esse alto chamado por um prato de lentilhas. E também não podemos negligenciar nem contaminar a unção não pode ser contaminada. Por isso esse local que nós estamos nos divertindo aqui, porque a condensação de sal nesse mar aqui faz com que a pessoa flutue. Mas na verdade houve um juízo de Deus nesse local. Sodoma e Gomorra provavelmente estão debaixo desse mar morto. E a Bíblia diz que aqui será restaurado. O poder de Deus virá sobre esse local e esse mar, que é mar morto, que não produz nada, vai produzir peixes em abundância. Porque onde o rio de Deus vem, traz vida e vida com abundância. Diga aleluia, Josué! Do lado de lá é Jordânia. Nós estamos entrando na cúpula do templo. Nós estamos entrando exatamente no Muro das Lamentações, perto do Shabat. O Shabat para Israel é muito importante, nós vamos ver isto. Mas eu quero que vocês vejam, ali estava o templo de Salomão. Essa cidade foi destruída quase 16 vezes. Se nós fizermos escavações, terá 16 metros de entulho. A cidade original foi destruída várias vezes, mas ficou o muro de arrima do templo, onde o judeu, ele clama por o Messias. E nós vamos ali, vamos orar também, vamos interceder pela nossa nação, tá? Foi um local desse também, que pode ser aqui, pode ser lá, pode ser acolá, mas foi nesse contexto que os discípulos estavam reunidos, que veio a capacitação para a igreja. Verdade, é excesso. E essa capacitação que nós ansiamos, que eles anseiam, que o mundo todo anseia. E a Bíblia diz, queridos, que veio uma capacitação tão violenta sobre a igreja no dia de Pentecostes, num cenáculo como esse que eles estavam orando. Eles estavam se preparando porque Jesus ressuscita dos mortos, ele chega aos seus discípulos, ele sopra sobre eles, recebam o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio como um fogo impetuoso que encheu toda a casa, e foram repartidas por eles como língua, repartida como de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Aí começa a igreja primitiva. Em 200 anos eles alcançaram o mundo de sua época. Eles não tinham avião, eles não tinham trem, não tinha nem a Bíblia escrita, mas o que eles tinham nós precisamos ter. Eles tinham a presença. Isso que faz a diferença. Nós estamos cansados daquelas igrejinhas religiosas de 4 paredes, aqueles cultinhos formais. O que nós precisamos é a manifestação da presença. O que nós precisamos é ver o povo ser chacoalhado pelo poder de Deus, ser impactado com o desejo de amar a Deus, não viver mais uma vida egocêntrica. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a unção era tão violenta sobre a igreja primitiva que havia um desprendimento a ponto de se despojar de tudo deles mesmos e colocar aos pés dos apóstolos. A igreja era perseguida, eles não ficavam no chão ou chorando nos cantos, que eles ficavam num cenáculo como esse, orando, buscando a presença, e a presença vinha a ponto da casa tremer, o cenáculo tremer. E a Bíblia diz que havia abundância da graça de Deus, e é isso que nós desejamos para 2012, a abundância da graça de Deus. Queremos mais da presença, queremos o poder sobrenatural do Espírito Santo para realizarmos as obras de Deus. Agora presta atenção no que eu vou falar. Quando a igreja estava sendo perseguida, irmãos, a unção de Deus veio, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. Então isso é para todos. Para o nosso ministério, para o seu ministério, para você que nos assiste.
ser cheio do Espírito Santo é para todos. E a Bíblia diz que eles eram cheios do Espírito e Deus capacitou a igreja para testificação. E esse é o propósito da unção, porque a unção tem propósito. Porque Deus quer que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo, para ficarmos no nosso quarto soprando na parede. Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo para provar a esse mundo que Jesus está vivo. Foi isso que aconteceu no cenáculo. Por isso os religiosos ficaram doidos. Mas o que está acontecendo? Eles estão caindo, eles estão bêbados, estão embriagados. Pedro se colocou em pé e disse: vocês estão vendo, é a promessa do livro de Joel. Eis que nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. E a Bíblia diz que havia abundância da graça de Deus, e Deus testificava com sinais, prodígios e maravilhas. E a Bíblia diz que Deus acrescentava, porque a igreja estava cheia do Espírito Santo. Deus acrescentava, é Ele que acrescentava as pessoas para serem salvas. E a Bíblia diz, irmãos, que muitos vinham de toda a circunvizinhança de Jerusalém e traziam os doentes, a ponto da sombra de Pedro curar a essência que estava sobre a igreja. Por isso em 200 anos eles não tinham carro, não tinham avião, não tinham internet, não tinham televisão, e eles alcançaram o mundo de sua época. E quem realizava a obra de Deus? Pastores. Nós amamos os pastores, respeitamos, porque somos pastores, mas simplesmente pastores não vão alcançar o mundo. O que fez com que a igreja primitiva alcançasse o mundo, que todos que eram impactados se tornaram ministros. Todos eram cheios do Espírito Santo, todos tinham a capacitação, todos tinham intrepidez, autoridade, unção para provar a esse mundo que Jesus está vivo. Por isso, por alguns minutos eu quero que você passeie nesse cenáculo e diga em espírito: Pai, eu quero a mesma unção, eu quero a mesma intrepidez, eu quero a mesma coragem, eu quero a mesma ousadia que o Senhor deu aos discípulos há mais de 200 anos atrás. Você está no mesmo solo, no mesmo ambiente. Então passeie por alguns minutos aqui e deseje isso no seu espírito. Deseje isso no seu espírito. E você que nos assiste pela televisão, nós estamos num cenáculo, palco da manifestação da presença de Deus, palco da manifestação do céu sobre a vida da igreja primitiva. E nós queremos a mesma unção, a mesma capacitação. 2012 é o ano da plenitude, da abundância da graça de Deus. Receba a mesma unção, em nome de Jesus. Vamos subir o monte, queridos, e vai ser algo tremendo. Queria que vocês subissem já orando no espírito, preparando o coração. Nós faremos um ato profético no topo do Monte Sinai, tá? Moisés teve uma grande experiência aqui e nós teremos uma grande experiência. Amém. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concede, Deus, de estarmos no Monte Sinai. E a mesma experiência que Moisés teve, Pai, nós também queremos ter. Queremos uma nova dimensão no nosso ministério, Pai. Estamos aqui para apresentar os pedidos de orações. Vamos clamar, Senhor, em Teu nome, para que a Tua vontade seja estabelecida, Pai. E em nome de Jesus, nós queremos consagrar os olhos para fazer um grande projeto de vida para 2012, Pai. Que a Tua presença seja conosco, nos preparando, livra-nos de toda a retaliação do inferno e que haja, Senhor, uma intervenção dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi, Brasil! Queremos ver tua face. Alô, Araçatuba. Vamos ao Sinai, o monte do fogo do Senhor. Subindo o monte, queridos. Estamos com uma equipe de 30 pessoas, 30 profetas, subindo o Monte Sinai. E o Espírito de Deus falou claramente. Ele disse: olhe para os céus. Filma o céu, Samuel. Olha a escuridão que há nos céus. Assim é o pecado diante dos meus olhos. Mas olha as estrelas que estão brilhando. Esses são os meus filhos, ao qual tenho todo o meu prazer. Uau! Moçada, olha para trás, estão sendo filmados. Digam aleluia! Diga aleluia! Aleluia! Camelos, camelos.
Nós acabamos de chegar aqui no topo do Monte Sinai. Foi uma caminhada de 3 horas e 45 minutos. Todos os pastores subiram, estamos cansados, mas empolgados. Nosso coração está borbulhando com a presença. Está muito frio aqui em cima, mas há um doce mover do Espírito Santo que aquece o nosso coração. O sol já está começando a aparecer. São as primeiras horas da madrugada. São as primeiras horas que nós estamos vendo o sol aparecendo aqui no topo do Monte Sinai. E você que está nos assistindo, nós estamos aqui para fazermos um ato profético. Todos os pastores trouxeram um pedido de oração. Está aqui, de todas as igrejas, corações que escreveram seus pedidos para nós ministrarmos uma palavra profética para 2012. Todas as cidades aqui representadas, nós vamos apresentar, todos vão fazer isso. Nós trouxemos também os olhos para nós consagrarmos e ministrarmos. E você que está nos assistindo, porque 2012 é um ano apostólico, será o melhor ano da história das nossas vidas. E a Bíblia diz que quando Moisés teve uma experiência nesse local, a sarça ardia e não se consumia. Moisés teve uma experiência violenta. E nessa experiência marcou a história da sua vida. Entendam, você que está nos assistindo, quando a sarça ardia em fogo e não se consumia, Moisés teve uma experiência profunda do poder de Deus. E essa experiência mudou a sua história. E Deus o levou no novo nível. E nós queremos que Deus levará os pastores que estão aqui no novo nível. Um novo nível em seu ministério, um novo nível em sua família. E será um novo tempo de Deus para as nossas vidas. Por isso, pastores, eu quero que vocês comecem a preparar o coração. Não precisamos gritar, mas eu quero que você ore, que tem muitas pessoas aqui de todas as nações. Levante suas mãos, comece a orar, interceder, reivindicando a mesma unção. A mesma unção que veio sobre Moisés. Porque é o nosso tempo. Pai, nós queremos te amar, papai. Xarabacatarabacandarabacore. Suramandarabashirianda labaconde, que calabaconde, nós consagramos, Pai, esse sofá, Pai, para a tua honra e para a tua glória, Pai. Liberamos a mesma unção. Êxodo 33:1. Presta atenção, irmãos, venham cá. And Jehovah spoke unto Moses, Depart, go up to the mountain, thou, the people, and all that brought out of the land of Egypt. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Unto the land which I've swear unto Abraham and Isaac and Jacob, saying, Thy seed will I give it. Vamos a verso 8. And it came to pass when Moses went out of the tent, and all the people rose up and stood, every man to his tent door. Quando Moisés saía da tenda, levantava-se todo o povo e ficava em pé, cada um à porta da sua tenda, e olhava a Moisés pelas costas até entrar ele na tenda. And they looked after Moses until he came into the tent, until he was gone into the tent. And it came to pass when Moses entered the tent, the pillar of cloud descended and stood at the door of the tent. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Going down to verse 14. And he said, My presence shall go with thee, and I will give thee rest. And he said unto them, If thy presence go not with me, carry us not unto hence. Respondeu-lhe o Senhor: Eu mesmo irei contigo, e eu te darei descanso.
For within now shall be known that thou have favor in thy sight and thy people. It is not that thou go with us, so that we are separate, and I, the people, from the people that thou art upon the face of the earth. And Jehovah said unto Moses, I will do these things also that thou hast spoken, for thou hast favor in thy sight, and I know thee by name. 15. Verso 18. Então Moisés lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? A qual disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graças aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. And he said, I will make all my goodness, verso 19. And he said, I will make all my goodness pass before me, and I will proclaim the name of Jehovah before me, and I will be gracious to whom I will be gracious, and show mercy on him who I show mercy. Respondeu-lhe o Senhor: Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome Jeová. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. And he said, Thou cannot see my face, for man shall not see me and live. And behold, Jehovah said, Behold, there is a place by me, and thou shalt stand upon the rock. 20 and 21. Verso 20, 21. Sim. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha te porás. And it shall come to pass, while my glory passes by, that I will put thee in the cleft of the rock, and I will cover thee with my hand until I pass by, and thou wilt take away my hand, and thou shalt see my back, but my face thou shalt not see. E quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, porém a minha face não se verá. Senhor, nós venimos aqui pela glória do Senhor, dizendo aqui a nossas. Quede pela sua glória agora. Ask for the glory. Vem, vem, Senhor, a tua glória sobre essa montanha, Senhor. Vem, Senhor. Sim, rapaz. Sobre o nosso ministério, Senhor. Sim, ó Deus. Sobre a nossa família, tudo, Senhor. Sim, ó Pai. Na nossa vida, Senhor. Sim, Senhor, sobre a nossa vida. Mesma glória estava a Monte Sinai quando Moisés estava aqui em aquela pedra, Senhor. Vem, Senhor, com a mesma glória. Agora, Senhor, agora, Senhor, essa glória, nós desejamos essa glória, buscamos essa glória, sobre essa montanha. Vem, Senhor. Vem, Senhor, com a tua glória. A glória Elohim. Queridos, quero que vocês vejam o topo do Monte Sinai. Está amanhecendo. É um novo dia de bênção, de conquista, de presença. Nós estamos consagrando o óleo para a ministração profética para 2012, porque cremos que 2012 é o nosso ano. Será um ano de abundância, será um ano de conquista. Está muito frio aqui em cima, irmãos. Frio violento, mas a presença desse local é algo glorioso, maravilhoso. Nosso coração se alegra por estarmos no topo do Monte Sinai. E você que está nos assistindo, essa maravilha, Deus falou com Moisés nesse local. Aqui tem o perfume de Deus,
O guia nos disse que quando o único local que Deus visitou com o seu poder, e a Bíblia diz que na plataforma do Monte Sinai, a nação de Israel viu a manifestação da glória de Deus nesse monte, e a Bíblia diz que o monte fumegava e tremia pela manifestação da presença. Se um monte treme com a manifestação da presença, quanto mais eu, quanto mais você. A glória de Deus, a magnitude da presença. E nós queremos abençoar você que nos assiste pela televisão. Que a mesma unção que estava sobre Moisés venha sobre a sua vida, sobre a sua casa. E quando aquela sarça que ardia em fogo e não se consumia, Moisés teve uma experiência. E ele disse a Deus: que direi ao povo quem tu és? Qual é o teu nome? Deus disse a Moisés: diga ao meu povo que eu sou o que sou. Ele será na tua vida aquilo que você crê que ele é. Por isso a nossa fé determina o tempo de Deus. A nossa fé determina a ação de Deus. 2012 será o melhor ano da história das nossas vidas, porque eu creio. E nós profetizamos num cenário profético. Aqui é um cenário profético. A manifestação da presença de Deus no Monte Sinai. Nós manifestamos a mesma palavra profética para a tua vida. É possível andar com Deus. É possível ter um relacionamento com Deus. Nós abençoamos e consagramos esse instrumento de unção para a nossa nação, para a América Latina. Nós abençoamos e consagramos esse pedido de orações que os pastores trouxeram no topo do Monte Sinai. Cada pedido, os irmãos de Araçatuba, os irmãos de Rio Claro, os irmãos de Santa Gertrude, os irmãos de Curitiba, os irmãos de Santa Bárbara do Oeste, os irmãos de São Marcos, os irmãos de Rio do Sul, os irmãos de Caxias, os irmãos de Minas, os irmãos de Santa Cruz do Sul, os irmãos de Uruguaiana, os irmãos de São Paulo, Carlos, na minha família. Eu abençoo minha esposa, as minhas filhas, a Raquel, a Miriam, o Tiago. Eu abençoo o Samuel e liberamos a unção profética. 2012 é o nosso ano. Cada pedido de oração seja manifestada a glória de Deus e a presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Aqui, coca, chocolate. Aqui, coca. Olha que lindo. Ele tem medo. Mas se tivesse... Ah. Quem? Não? Pra onde? Agora? Não. Cara, vocês se vieram uma hora, cara. Nós somos tudo isso aí, Samuel? Hã? Viu? Olha a vazada. Viu, Maísa?